Olá, seja bem-vindo. Hoje tem um projetinho novo, um projeto pequenininho, fácil de fazer e é um projeto diferente. É uma chave para porta-chave. Voltando um pouco na coisa de porta-chave, que a gente já havia feito alguns temas náuticos, eu quero fazer mais alguns porta-chave, porém com aparência diferente, temas diferentes. No caso aqui é uma chave, ela aqui no caso, ela está em pé. A gente pendura aqui e acrescenta a chave aqui depois. E dei exemplo também dela deitada, que ficou bem legal também. Para você que não me conhece, meu nome é Zé Roberto, pode me chamar de Zé. Oi, gente! Seja bem-vindo. Vamos fazer arte. Para começar o projeto, o segredinho da chave vai variar muito, aí você vai fazer o tamanho que você achar mais interessante aqui. Não tem um padrão. Uns segredinhos pode ser maiorzinho, outros menor, uns mais aberto o ângulo, outros menor e por aí afora. Eu cortei esse pedacinho aqui com 55 para mim fazer o meu. Se você quiser mudar um pouquinho o tamanho dos ângulos, a quantidade de segredo da chave, aí é opcional. Eu vou dar mais como exemplo aqui. Aqui não tem uma regra muito certa não. Eu estou deixando ele aqui com 1, 2, 3 centímetros do eixo aqui no final. Mas se você quiser maior, menor, conforme você for montando ela, você vai vendo se quer maior ou menor. Fez a primeira volta aqui, leva ela para frente, vira, põe mais ou menos na mesma posição, deixa o mais fatiadinho aqui possível. E vai repetindo o processo. Se você no próximo quiser ela um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais para trás, para não ficar uma coisa uniforme, você vai variando. Caso você queira fazer alguma alteração aqui, não tem problema. Põe na máquina de novo e puxa mais. Esse já ficou mais fechado, esse aberto, mais ou menos. E aí você vai variando. Conforme vai montando ela, mesmo levando alinhada, ela está ficando um pouco torta. A parte mais chata que tem é fazer o alinhamento disso aqui. Tem que pôr na mesa, dar uma olhada, às vezes essa ponta está para dentro, as outras estão para fora. E prender na morsa e ajustando isso. Essa parte realmente é chata. Aqui no caso vai ser o começo da chave e aqui o final da chave. Peguei um pedaço aqui que dê mais ou menos o tamanho da parte de baixo da chave. Na ponta aqui nós vamos dar um ângulo pequeno que encontre com essa peça aqui. No caso aqui, nós vamos deixar uma parte mais ou menos paralela em relação à parte de baixo. E aqui é uma questão de gosto. Eu vou deixar ela assim, aqui deu um ângulo mais ou menos de 45. E vou cortar esse excesso aqui, para depois a gente trabalhar lá na outra ponta. Tirei o excesso aqui, e agora ela já está começando a ganhar forma. Essa parte basicamente só falta soldar ali e já está pronto. Agora nós vamos trabalhar essa parte de trás aqui. O próximo passo agora, eu quero fazer um detalhezinho antes de finalizar a chave. Para isso eu estou usando essa ferramenta de 2.2 que tem o resultado de 3 centímetros. Nós vamos precisar de 2 metadinhas mais ou menos das argolinhas. No caso aqui vai dar umas 2 argolinhas, que eu acredito que já dê. Na sequência, eu estou com um pedaço aqui com 90 centímetros, para a gente fazer um redondinho no final da chave. Essa ferramenta tem 11.2 de diâmetro e
aqui 15,5 é o resultado dela. Aqui deu mais ou menos quase uma volta e meia. No caso aqui já vai estar com material sobrando. Cortei o círculo, já está mais ou menos alinhado aqui, porém eu não quero usar ele como círculo, eu quero usar ele mais ou menos um oval. Vou prender na morsa aqui, é muito interessante aqui na morsa, as duas pontinhas se encontrar, porque senão elas vão, uma vai passar por cima da outra e não fica uma coisa muito uniforme. No caso aqui, vai apertando e vai voltando até você encontrar uma forma que fica legal para você. Para mim, do jeito que está aqui, já está legal. Aqui a gente cria uma linha imaginária aqui, mais ou menos desse ponto aqui, que dê mais ou menos aqui. Não tem uma regra muito certa não, porque aqui pode ser mais grosso, pode ser mais baixo, aí vai variar muito. Se a gente colocar só essa peça aqui, fazendo uns cortinhos para ver o encaixe, já tá legal. Mas antes de fazer isso, eu quero colocar duas curvinhas, uma aqui e outra aqui, para depois vir essa peça maior. No caso aqui, ela vai sair daqui para cá, da mesma forma que essa sai daqui para cá. O ângulo aqui, no caso esse ângulozinho aqui, eu tenho que fazer ele um pouquinho mais puxado para cima assim, para ele poder encaixar. E agora ele ganha mais corpo aqui, para depois a gente pôr outra peça. No caso a outra peça vai aqui. Eu já vou marcar esse pedaço aqui pra gente já continuar. Já cortei essa parte aqui e da metadinha que sobrou, nós vamos colocar ela aqui. Ao que fique mais ou menos uma parecida com a outra. E agora a gente entra com essa peça. Eu já fiz as marquinhas aqui, no caso aqui e aqui, pra gente cortar e encaixar aqui em cima. E aqui ela já encaixa. A argolinha que sobrou, eu vou colocar ela aqui. Do jeito que ela tá aqui, já deu uma forma da chave e já tá legal. Eu rodei 3 círculos aqui. Que é opcional. Caso você ache mais interessante para dar um destaque a mais nela, dá para colocar. Eu vou instalar esse na minha porque mais ou menos eu gostei assim. Essa medida aqui deu certo para mim na altura aqui. Caso não dê a sua medida, é só apertar essa parte aqui, forçar ela um pouquinho para baixo e encaixar as outras peças. Já dei uma limpada nela, tá tudo soldado. Agora só falta os ganchinhos pra gente pendurar a chave. Se você quiser prender ela assim na parede, com os porta-chaves saindo daqui, fica legal também. Dá também, eu vou dar um exemplo, para colocar ela na parede em pé.
Cortei 3 pedaços aqui com 6 centímetros e 2 com 10. Uma vai ficar um pouquinho mais comprida do que a outra. É só para dar um detalhe a mais. Aqui a quantidade está dando mais ou menos uns 6 centímetros de espaço entre uma e outra. A quantidade aqui, aí você vê aquilo que você achar mais interessante. Se quiser mais chave ou menos chave, aí vai de você dar uma olhada e, ver, e decidir. No caso aqui só falta fazer a voltinha aqui para encaixar a chave e a gente já pode soldar. A pontinha que vai receber a chave, eu gosto de já dar um acabamento aqui para não machucar. A outra ponta é só uma coisinha de nada, porque vai receber a solda. Essa aqui é interessante já entrar com acabamento. Para não deformar a pontinha, eu gosto de prender ela. Eu marco aqui mais ou menos 1 centímetro. Eu gosto de levar ela um pouquinho mais de 90 graus. 90 graus ia dar aqui. Porém é arriscado a chave ficar caindo. Então dá um grauzinho, pouquinha coisa a mais. Assim a chave tende a ficar mais presa aqui dentro. Os ganchinhos estão prontos. Agora é só soldar ela aqui. Antes de soldar, dá uma olhadinha nela de um modo geral e vê qual lado a solda ficou mais bonitinha. De repente, em algum canto, pode acontecer em que a solda não ficou legal, ficou uma coisa mais feia. Aí não tem por que você usar aquele lado. Usa o lado que tiver mais bonitinho. É só dar uma olhadinha e decidir isso. Antes de soldar do outro lado, dá uma alinhadinha nela, dá uma olhadinha para ver se está igual essa aqui está um pouquinho deitado para cá. Alinha elas, deixa certinho e já pode soldar do outro lado. A outra opção que nós temos aqui no caso é colocando ela em pé. Para isso, nós vamos colocar os ganchinhos aqui dentro. Nesse caso, não tem muita opção, vai caber um pouquinho menos de chave no caso. Para isso, nós vamos fechar aqui, no meu caso aqui está dando 4 centímetros desse pedacinho. Vamos soldar essa peça aqui comprida, finalizando aqui embaixo. Aí o espaço que a gente tem é mais ou menos daqui até aqui para dividir entre as 4 peças. Na minha divisão aqui, eu afastei da emenda aqui 2 centímetros e aqui embaixo também 2. Depois deu mais ou menos 10, 11 centímetros cada gomo desse. Não é interessante colocar muito pertinho, senão a chave vai ficar ultrapassando a outra. Aí fica difícil de tanto colocar a chave como para tirar a chave. A primeira parte que a gente vai soldar aqui é essa peça aqui, unindo com as pequenininhas, já na marcação, para depois a gente soldar ali. Aqui ela já está faceada com o eixo aqui no caso, e depois é só virar ela.
Tem uma série de desenhos que a gente pode fazer, no caso aqui para a chave, principalmente nessa área aqui. Aqueles modelos mais antigos, tipo colonial, uma chave mais moderna, do estilo de hoje. Dá para trabalhar bastante em relação aos modelinhos. E como porta-chave, eu acho um tema legal para a própria chave sendo porta-chave. É um projeto pequeno, é uma coisa assim, no canal em si, a gente procura fazer peças pequenas, peça artesanal mesmo. De vez em quando algumas ferramentas que a gente vai elaborando aí, vai descobrindo. Mas a maior intenção é fazer peça artesanal mesmo. Peça pequena, nada coisa grande. Para você que está começando e quer de repente fazer uma renda extra, dar de presente para alguém que gosta de mexer na oficina como hobby, né? É uma pecinha que é, na minha opinião, bem interessante. Mais para frente a gente vai, semana que vem, já voltar ainda com o tema de porta-chave e tem outros modelinhos que eu quero ir passando para vocês. Aqui, essa parte aqui dos dentes, do segredo, né, da chave, não tem um padrão. Cada chave é de um jeito, então pode fazer, se ficar um maiorzinho que o outro, um mais alto, mais baixo, não tem problema nenhum. Dá um destaque a mais para a peça, o que deixa a peça mais bonita. Gente, é uma pecinha bem simples, não é complicado de fazer, vai pouco material. Agora é bater uma tinta aqui e já está pronto. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. Mais porta-chave. Mais porta-chave. Obrigado por tudo, obrigado pela presença, pelo carinho. Fique Tchau, com Deus. gente. Tchau. Beijo.